Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a segunda edição do Fala Wesb. Eu me chamo Giovana. Eu sou a Graciele. Meu nome é Diego. Eu me chamo Raíssa. E o tema de hoje é o que é ficção. Vamos conversar? Para fundamentar a nossa discussão, nós iremos utilizar o texto de Wolfgang Iser, que foi um professor de inglês e literatura comparada na Universidade de Constance, na Alemanha. O texto se chama Os Atos de Fingir, ou O que é fictício no texto ficcional. Para definir o que é ficção, Iser a relaciona com a realidade. Ele diz que faz parte do nosso saber tácito achar que realidade e ficção se opõem. Isso quando falamos de textos ficcionais e os não ficcionados. Bom, isso abre espaço para um questionamento. Será que os textos ficcionais são realmente tão ficcionais assim? E os que assim não se dizem, será que eles são totalmente isentos de ficção? Bom, para nós, nem todo texto literário é ficção. Muitos deles contêm elementos que retratam a realidade. E o mesmo acontece com os textos não ficcionais. Muitos deles não conseguem retratar por completo a realidade. Para dialogar com a imparcialidade da realidade, ou seja, textos não ficcionais que contêm em sua composição elementos literários, ele propõe uma reflexão tripla entre o real, o fictício e o imaginário. Nessa relação de tríplice, o real se caracteriza como elementos reais da realidade, da nossa realidade de fato. Eles existem fora da dimensão da obra ali do autor, do texto. E no fictício, ocorre o recorte de elementos que estão nessa realidade. Eles se tornam outras coisas dentro desse contexto, que seria o contexto do autor na sua obra. Ela seria uma espécie de referência a esses elementos de uma realidade, e neles eles seguem suas próprias regras nessa nova representação, nesse fictício. Eles seguem suas próprias regras, seguem suas próprias lógicas. Para exemplificar isso, vamos usar a série de romances de fantasia da J.K. Rowling, uma escritora britânica, a série de livros Harry Potter. A cidade de Londres, presente na série de livros, na realidade, no real, seria ela de fato, como vemos na televisão ou quem já foi para Londres. E no fictício, ela é representada de uma outra forma, com outros elementos, como uma Londres que tem passagens secretas para Hogwarts, que dão essa passagem de um mundo para o outro. Seriam Londres e a Hogwarts. E, como exemplo, a gente tem o Beco Diagonal, que não existe de fato na Londres real, mas ela quis representar daquela forma aquela Londres no seu texto ficcional. O fictício depende do real e do imaginário. Podemos entender essa dependência assim. O fictício precisa do real para fazer suas referências no texto e necessita do imaginário para que essas referências se concretizem. O que acontece quando há a leitura do autor? Que o autor começa a imaginar aquelas referências que estão ali presentes nos textos. O imaginário se dá aí, quando passamos a imaginar como seria aquilo. No caso do nosso exemplo, né, que foi a Londres de Hogwarts, a gente começa a ir além daquilo que está no texto, começa a imaginar como seria esse beco diagonal, como seria essa Londres com passagens secretas, e a gente faz a nossa interpretação. De forma resumida, com exemplos dos livros de Harry Potter, a Londres real seria a Londres mesmo, do mundo em que vivemos, lá da Inglaterra. A Londres fictícia seria a Londres representada, criada nos livros ali pela autora, com aquelas passagens secretas de bruxos, como o Beco Diagonal e entre outros. E o imaginário se daria enquanto a gente faz a nossa leitura, enquanto a gente faz nossas interpretações, nossos pensamentos, imaginamos como que ela se concretizaria, como é que seriam essas referências que elas fazem,
Seria a mesma Londres da Inglaterra ou seria uma Londres diferente? É isso que acontece nessa tríplice. O ato de fingir uma realidade, ou seja, as formas de representar uma nova realidade no texto ficcional, se dá pela transgressão de limites. Esses atos são a seleção, a combinação e o desnudamento. A seleção é a desvinculação dos objetos com seus contextos reais, lhe dando uma nova forma, como J.K. Rowling faz com a cidade de Londres, pega um objeto da realidade e dá a ele uma nova forma. Nessa dimensão, ele cria espaço, ele cria cenário, cria personagens e um tempo. O que seria então a seleção? A seleção é você trazer algo da realidade para o fictício e lhe dar uma nova atribuição. A combinação seria a criação de novas coisas, introduzindo após a seleção novas características. Ela acontece nas relações dos campos semânticos, na organização dos elementos para dar sentido ao texto ficcional, atribuindo vários significantes ao mesmo significado, criando assim uma ambiguidade. Como, por exemplo, a criação do beco diagonal na Londres dos livros, o qual seria o cenário da história, ou o quadribol dos bruxos, com vassouras voadoras que são utilizadas pelos jogadores. Assim, a autora mistura elementos da seleção e combinação para criar um mundo novo, o universo de Harry Potter. Aqui também podemos pensar num desnudamento, que pode ser compreendido de acordo com o que Izzy diz, como parar de pensar que o fictício não pode ser real e não faz sentido, e de fato se entregar ao texto e começar a refletir a realidade da ficção como se realmente fosse verdadeira. No exemplo de Harry Potter, ao decorrer da leitura, começamos a pensar como seria a nossa realidade se a gente realmente fosse bruxo. Portanto, os atos de fingir em um texto ficcional se dão a partir de uma referenciação da realidade, selecionando parte dela e trazendo para os textos com informações e características, que combinam novas ideias para compor a ficcionalidade do texto, onde o imaginário se manifesta na transgressão dos limites dos atos de fingir na seleção, combinação e desnudamento. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Esperamos que tenham compreendido o que é ficção e até a próxima. Tchau!